Bora lá saber como é que é agora a luneta astronômica. Me acompanhe na formação da imagem, que é o mais importante, viu? Grave o desenho. Faça o desenho várias vezes, se você puder. Pega uma folha em branco e entenda quem dá imagem para quem, de onde é que a luz vem, onde é que ela faz imagem. Aprenda se a imagem inverte ou não, e aí fica tudo muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Como isso aqui é uma luneta astronômica, gente, primeira coisa que você tem que entender é que a luz vem de muito longe. Pinguim, longe tipo quanto? Cara, longe. Ó, o objeto está praticamente no infinito. Se o objeto está no infinito, eu posso falar que a luz chega paralela. Chegou paralelo, sai pelo foco. Como aqui os raios não estão chegando paralelos ao eixo principal, ela não vai passar pelo foco mesmo, mas ela passa por uma retinha que a gente chama de plano focal. Então a imagem vai estar aqui, ó. Conclusão. Nesse plano focal vai estar a imagem do objeto fornecida pela lente objetiva, que nós vamos chamar aqui, no nosso caso, de lente número 1, tá bom? Legal, professor? Então, quer dizer, nesse meu desenho aqui, essa distância aqui é a distância da imagem para a lente 1. Portanto, nós chamamos de P'1. Tudo bem para todos? Pinguim, quem é o P1? Cara, o P1 é a distância do objeto para a lente 1. Só que o objeto ele está muito longe. Então, o P1 ele tende a infinito. Olha, professor, é verdade, hein? O objeto está muito longe, o P1 é infinito. Objetos distantes, percebeu? Entendi, Pinguim. Mas aí, acabou, professor? Não. Essa imagem aqui, ó, que aquela lente deu, ela vai servir de objeto para outra lente. Como assim? Isso aqui não é uma imagem? Sim, é uma imagem, mas essa imagem serve de objeto para outra lente. Portanto, você pode dizer para mim que a distância, deixa eu mudar aqui, deste cara, que é um objeto para essa lente, lembra? Para isso daqui, ó, é o tal do P2. Beleza, pinguim? P2 quer dizer distância do objeto para a lente ocular, que eu estou chamando de lente número 2, tá bom? Tá bom, pinguim? Então vamos desenhar a imagem final. Deixa eu apagar aqui para você que eu já desenho de novo. Ó. Então a imagem final vai ficar assim. Chega no meio da lente, passa reto, chega paralelo, sai pelo foco, só que esses raios aqui estão divergindo um pouquinho. Então aparentemente eles têm prolongamento lá longe. Pinguim, mas vai ficar muito longe. Nesse caso, eu fiz a imagem bem grande. Ela aumentou bastante. Professor, que loucura! Então, essa imagem final que essa pessoa vê, sim, sim, Salabim, essa é a ideia. Isso daqui é a imagem final que essa pessoa aqui vai ver. Tudo bem? Legal. Agora vamos colocar os números, ó. Eu tenho que colocar P1, P'1, P2 e P'2. Vamos lá. Acompanha aí. Força na paçoca, querido. Ó, então estou prolongando aqui para você essa distância aqui, ó. Como é que chama mesmo? Ih, pinguim. Essa distância aqui é a distância da imagem para a lente 1. Então vamos chamar de P'1, tá bom? Da imagem até a lente 1. Essa distância aqui é do objeto para a lente 2. Lembra que isso aqui é uma imagem para essa lente, mas vai servir de objeto para outra? Então eu chamo de P2. Portanto, eu já posso mostrar o P'2, que é a distância da imagem final. Veja, a imagem final para essa lente aqui é o P'2. Pinguim, tá faltando no seu desenho, professor? Quem é o P1? É o P1, meu querido. Ele, na verdade, é infinito, né? Porque o objeto está tão longe que eu considero que ele é infinito, tá? A distância do P1. Muito bem, Pinguim. Ô, Pinguim, e essa distância da objetiva para a ocular, quem que ela é? Opa, isto é o tamanho da luneta. Como assim, professor? O tamanho da luneta é a distância da objetiva, aliás, da ocular, até a objetiva. O tamanho da luneta, entendeu? Então, essa distância aqui que eu coloquei para você, deixa eu dar um destaque disso aqui, gente, para ficar melhor. Ó. O tamanho da luneta é importante você saber. Ele implica o P'1, que é essa distânciazinha que está aqui, e o P2, que é essa que está aqui. Oh, entendi, pinguim. Ó. Esse cara vem daqui e esse cara vem daqui. Percebeu? Muito bem. O que mais que dá para usar numa situação dessa, professor? As equações de Gauss. Eu vou escrevê-las para você aqui, ó, para ficar certinho. Quer ver? Então, deixa eu pegar primeiro minha canetinha azul. Aqui, ó.
Para a lente objetiva, gente, eu posso escrever 1 sobre a distância focal dela é 1 pelo P1 somado com 1 pelo P'1. Esse rapaz aqui, ó. Só que o P1, ele é infinito. Então, entenda, 1 sobre F é igual a 1 pelo infinito mais 1 sobre P'1. Pinguim, mas espera aí. 1 sobre infinito, professor, é praticamente zero. Sim, senhor. Se isso aqui dá zero, a distância focal da lente 1 coincide com o P'1. Tanto é que eu chamei isso aqui de foco, percebeu? Ah, então quer dizer que a lente 1 forma uma imagem no foco? Sim. O P'1 coincide com a distância focal da lente 1, tá? Imagem no foco da lente 1. Boa, Pinguim. E agora, o que eu posso escrever para a lente 2, professor? Olha, para a lente 2, você pode escrever a equação de Gauss de novo. Vou escrever aqui para você, ó. 1 sobre a distância focal 2 é 1 sobre o P2, que está aqui, tá vendo? Beleza? Mais 1 pelo P'2. Bom, professor, que é tudo isso no meu caso. Às vezes, viu, gente, essa imagem não fica tão grande, não. Ela pode formar aqui, ó. Não tem importância, tá? Então, é mais uma equação que você pode usar. Tranquilo? Lembrando que essas equações aqui, ó, você vai relacionar com essa daqui, com o tal do tamanho da luneta, que é o D, que é o P'1 somado com o P2. Entenda, não tente ficar decorando essas coisas. Tente montar o desenho e aprenda o básico. A imagem formada pela lente objetiva serve de objeto para a lente ocular. Aí, velho, você montando esse desenho aqui algumas vezes, fica muito mais fácil de você entender. Belezinha? A figura te mostra a formação da imagem de uma luneta astronômica. Veja, moçada, que luneta astronômica é para você enxergar objetos que estão muito longe. Portanto, tá vendo aqui o objeto distante? Ele quis dizer que a luz vem do infinito, tá bom? Então, a distância do objeto até a lente objetiva é infinito. Portanto, no meu desenho, eu já posso falar para você que o P1 ele vale infinito, tá bom? Legal, que é a distância do objeto para a lente 1, tá? Numa certa luneta, as distâncias focais da objetiva e da ocular, que são duas lentes convergentes, são 60 e 30 centímetros. Então, eu sei que a distância focal da objetiva, ela vale 60, tá bom? E a distância focal da ocular, o F2, vou colocar aqui, ó, ela vale 30. Deixa eu anotar aqui as coisinhas, aí fica mais fácil, né? Muito bem. Ele fala que a distância entre as lentes é de 80 centímetros. Opa, essa distância entre as lentes, no meu desenho, significa essa distância aqui, ó, de uma lente para outra. Só que veja, esse daqui que ele falou que vale 80 centímetros, não é nem P e nem P'. Pinguim, e agora, hein? Calma aí, segura a onda que eu já vou te falar o que é isso. Bom, nessa luneta a imagem final de um astro distante se formará onde? Quer dizer, a imagem final de um astro distante significa, ó, a distância dessa imagem aqui, ó, até essa lente ou até a outra lente. Depende, né? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou primeiro, moçada, pegar a minha canetinha azul para calcular para a lente objetiva onde que a imagem está. Como assim, professor? Porque, veja, para a lente objetiva, que eu estou desenhando aqui em azul, objetiva, 1 sobre a distância focal é 1 sobre a distância do objeto, mais 1 pela distância da imagem, que eu vou chamar de P'1. Só que, veja, o P1 vale infinito. Então, na verdade, aqui é 1 sobre infinito. Vai ficar 1 sobre 60 é 1 pelo infinito. Ô, professor, quanto que é 1 sobre infinito? É zero, né, meu velho? Quando você divide uma coisa, um número, 1, por exemplo, por um denominador muito grande, o resultado é muito pequeno. Se o denominador for infinito, o resultado é zero. E 1 sobre o P'1. Portanto, como isso aqui dá zero, o P'1 vale 60. Pinguim, mas eu já sabia disso. Como é que você sabia? É porque, professor, quando a luz chega paralelo, ela sai pelo foco para a lente convergente. Então, é óbvio que a imagem deveria estar
bem no foco da lente 1. Então, veja, ó, no meu desenho aqui, moçada, essa distânciazinha que eu estou marcando aqui para você, ó, opa, escapou aqui. Essa distância eu acabei de calcular que ela vale 60. Agora perceba, como tudo aqui valia 80 e aqui deu 60, quanto você acha, já entendeu, né? Quanto você acha que é essa distânciazinha aqui? Olha, pinguim, verdade, hein? Mas, pinguim, o que é isso? Entenda, isso daqui é a distância do I1 para a lente 2. Só que veja, essa imagem 1 que a lente objetiva deu, ela serve de objeto para ocular. Pinguim, fala de novo. Falo. A imagem I1, devido à lente objetiva 1, ela vai servir de objeto para a lente ocular. Entendi. E essa lente ocular você está chamando de lente 2? Tô. Então, na verdade, isso aqui é a distância do objeto para a lente 2. Eu vou chamar isso aqui de P2. E é lógico que esse P2 é 80 menos 60. Você entendeu? Pinguim, que maravilha. Estou entendendo. Então, para a lente ocular, quem é o P2? O P2 é a subtração do 80, que era a distância de uma lente para outra, e o 60, que era esse tchutchu aqui, ó. Beleza, então eu calculei que a distância P2, ela vale 20 centímetros. Pinguim, legal. E isso, então, professor, com a distância focal da lente 2, que ela está aqui, ó, olha que massa. Eu vou pegar essas duas informações e eu vou calcular o P'2, que é a distância da imagem final para a lente 2. Pinguim, que é complicado. Ô, meu amigo, estamos numa questão de luneta astronômica, que é uma coisa que não é fácil, tá bom? Então, agora, para ocular, 1 sobre a distância focal F2 é 1 sobre P2 mais 1 sobre P'2. Massa! Olha os números aqui, ó. 1 sobre 30 igual 1 sobre o P2, que é 20, mais 1 pelo P'2, que é o que eu quero achar, que é essa distânciazinha aqui, percebeu? Às vezes eu enrolo a voz, você não liga não, viu? Vamos continuar. Fazendo essa conta aqui, ó, 1 sobre o P'2 vai ser 1 sobre 30 menos 1 sobre 20. Tirando o MMC aqui, ó, eu vou ter que, aqui dá 60, dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 2. Menos, dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 3. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 60. Isso quer dizer que o P'2, ele dá menos 60. Professor, o que quer dizer, por favor, este sinal de menos? Ô, colega, esse sinal de menos que deu aqui, ó, no P'2, significa que a imagem para a lente ocular, ela é virtual. Olha que legal, imagem virtual. Tanto é que a imagem deu direita em relação ao objeto. Lembre-se que o I1, apesar do I1 ser imagem que aquela lente forneceu, o I1 serve de objeto para essa. Então, na verdade, para essa lente aqui, o I1 é o objeto. Como a imagem final ficou direita em relação a esse objeto, né? A imagem é virtual. Para isso daqui, tá bom? Legal, professor. Conclusão da resposta, então, da nossa questão de número... deixa eu ver. Espera aí. A 60 centímetros da ocular. Sim, ó. Essa distância aqui é da ocular. Olha lá. Então, para essa questãozinha aqui, pode marcar a alternativa E, tá? Ela está a 60 centímetros da ocular e ela estaria a 20 centímetros aqui, ó, da objetiva. O desenho está meio fora de escala, mas não tem importância não, tá bom? Então, reveja o vídeo se você quiser. Muito boa essa questão. Facilitou a nossa vida. Por quê, pinguim? Porque já veio feito o desenho. Isso facilita muito quando é questão de microscópio composto e também de luneta. Beleza? Até mais aí.